Então, o seguinte, acho que todo mundo aqui me conhece, mas quem não me conhece, meu prazer, meu nome é Jean, eu vou ser o professor de vocês da disciplina de Estrutura de Dados 2, e nessa disciplina a gente vai estar trabalhando uma sequência de continuidade diretamente com a disciplina de Estrutura de Dados 1. Só para a gente ir relembrando aqui um pouquinho, quando vocês viram a Estrutura de Dados 1, provavelmente vocês ficaram focados principalmente nas listas, nas pilhas e nas filas, certo? Que eram as três principais estruturas que eram trabalhadas. Quando a gente fala em dados na computação, a gente está falando do termo mais crítico que existe. Por quê? Porque se vocês já estão acompanhando na internet, se vocês estão vendo qualquer coisa, vocês estão vendo que cada vez mais o número de dados que são gerados, eles vão crescendo, e a forma de trabalhar com esses dados, ela vai se tornando cada vez mais complexa e vai exigindo cada vez mais algoritmos complexos para poder fazer isso. E na estrutura de dados, a gente trata basicamente das formas de armazenar, de como armazenar e consultar dados em algumas estruturas. Então, a forma de armazenar é uma dos critérios que é levado na estrutura de dados, são o que a gente estuda, como que eu armazeno os dados e como que eu consulto esses dados lá dentro. Na parte de armazenar, essas estruturas aqui, a lista, pilha, fila, elas foram que vocês estudaram na parte 1. Essa parte 2, ela é mais voltada na parte de consulta dos dados. Tanto é que essa disciplina antigamente, ela tinha o nome não de estrutura de dados 2, mas chamava pesquisa e ordenação. Por quê? Porque ela é justamente voltada na parte de consultar os dados que estão armazenados lá dentro de alguma estrutura. Então, diferentemente da primeira estrutura de dados 1, onde o foco era entender como que a estrutura funciona, como que ela armazena, criar uma lista, criar um ponteiro, que tem lá a cabeça, a cauda, o próximo filho, etc. Aqui, nesse momento, o que a gente está pesquisando o que a gente vai estudar depois que eu tenho esses dados armazenados, como que eu vou consultar eles de forma eficiente? Basicamente é isso. E aí a gente vai ver estruturas de dados, métodos de ordenação e métodos de busca que são capazes de extrair essas informações de maneira rápida, de maneira que se tornem eficientes. Na computação, existe um conceito que é muito difundido, que é muito famoso, que é o que a gente chama de trade-off, que é uma troca direta. Por quê? Para você ganhar em um determinado aspecto, você vai ter de perder em outro determinado aspecto. Na computação, você nunca consegue melhorar sem que se você melhorar o seu processo ou a sua atividade em 100%, sem que você piore para um outro lado. E as estruturas de dados, quando a gente estuda, a gente precisa de conseguir entender elas justamente por isso. Por quê? Porque existem estruturas de dados que elas têm uma capacidade para armazenar os dados de maneira mais eficiente. Existem outras estruturas que a consulta dos dados vai ser mais eficiente dentro delas. Mas aí o que acontece? Se a gente tem uma estrutura que consultar os dados dela é muito rápido, provavelmente na hora de inserir não vai ser tão eficiente. E da mesma forma, se a gente tem uma estrutura que insere de forma eficiente, talvez na hora de consultar a gente não consiga ter a mesma eficiência do que uma outra estrutura. Então existem pontos positivos e pontos negativos para cada uma das estruturas. Quando escolher cada uma, aí depende do problema que vocês estão resolvendo. E é por isso que são apresentadas várias estruturas para vocês, para que vocês consigam analisar essas estruturas, entender quais que são os aspectos positivos e quais que são os aspectos negativos dessas estruturas, e a partir dessa análise definir qual delas é a melhor para aquele problema que vocês estão solucionando, que vocês estão tentando resolver. Essa área de estrutura de dados é um embrião muito pequeno de uma área que hoje está sendo extremamente importante e que está trazendo vários empregos, que é a área de Big Data. Então, o Big Data nada mais é do que um volume imenso de dados. E com esse volume imenso de dados, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam definir qual que é a melhor forma de armazenar e qual que é a melhor forma de consultar. Então, o Big Data, que é um problema tão recente, que é um problema tão real, nada mais é do que, no final, um problema de estrutura de dados. Por isso que essa disciplina, apesar de ser uma disciplina base, ela é uma disciplina que ela é essencial para todo o curso.
Talvez vocês não vão chegar a utilizar a implementação a nível de código dessas estruturas, como vocês viram em estruturas de dados 1. Muito provavelmente vocês não vão chegar a fazer um código de uma lista. Por quê? Porque a maioria das bibliotecas hoje em dia já vão trazer esses códigos prontos para vocês. Mas vocês vão precisar de conseguir manipular essa lista. E para você entender as operações que vêm nessas bibliotecas, para você conseguir entender, no momento anterior vocês precisaram de aprender a fazer essa implementação. E além de tudo, quando vocês falam também de uma outra disciplina que está rodando aqui em paralelo, que é a disciplina de banco de dados. O que é um banco de dados? Nada mais é do que uma estrutura de dados, que ela armazena esses dados, só porque diferentemente dessas estruturas de dados que vocês estão trabalhando, geralmente quando vocês trabalham lá na linguagem C, qual que é a característica? Você roda o programa, você alimenta a sua estrutura, o programa encerra, você perdeu aqueles dados. Por quê? Porque eles estavam na memória. Um banco de dados nada mais é do que uma estrutura de dados, só porque ao invés de eles manterem os dados na memória, eles persistem no armazenamento secundário, no HD, ou armazenamento terciário, por exemplo, se você salvar num pendrive, alguma coisa desse sentido. Então, basicamente, quando a gente fala de dados, de armazenar, de consultar, a gente está falando em estrutura de dados. Por isso que é uma disciplina que ela é tão importante e talvez é uma disciplina tão cruel. Tem muita gente, eu sei, que não gosta muito de estrutura de dados aí, que é uma disciplina bastante difícil, vamos ser bem sinceros. Não é uma disciplina simples, não é uma disciplina trivial. Mas esses são os objetivos que fazem a gente estudar as estruturas de dados aí. Quanto a essa primeira parte aqui, essa introdução, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Eu acho que não, né? Então vamos pensando aqui algumas outras coisas que são importantes para a gente deixar bem claro. Imagina que eu vou pegar a primeira estrutura de dados que vocês aprenderam na programação aí, que vocês aprenderam lá em algoritmos. Qual foi a primeira estrutura de dados que vocês aprenderam? Vocês lembram? A primeira estrutura de dados que vocês aprenderam era uma estrutura de dados que ela tinha essa característica aqui. O vetor. Ela é a estrutura de dados mais simples que existe dentro da programação. É a primeira estrutura que vocês aprendem. Qual que é a característica do vetor? Quando você define um vetor, se vocês lembrarem lá, vou pôr a linguagem C aqui para ser mais fácil, nós vamos trabalhar, mas na maioria das linguagens era a mesma coisa. Você tinha de declarar um tipo lá, né, por exemplo, inteiro, e aí você chamava lá seu vetor e indicava aqui o número de posições dele, por exemplo, 10. Quando você declarava isso aqui, na memória, é armazenada uma estrutura da seguinte maneira. Primeira coisa que o compilador vai fazer: opa, para mim poder armazenar um inteiro, quantos bytes eu preciso? Nesse caso aqui, na linguagem C, são 4 bytes. Então, o que ele vai fazer? Se eu tenho 10 posições de 4 bytes, então eu vou precisar de encontrar na minha memória disponível uma sequência onde eu tenha 40 bytes em sequência lá. 40 bytes é minúsculo, então hoje em dia isso é bem trivial. Antigamente talvez poderia ser um problema. E aí o que ele vai fazer com essa sequência desses 40 bytes? Ela vai pegar e vai armazenar como se fosse uma tabelinha. Então ela vai pegar esses 40 bytes aí. Acho que a minha tabela vai ficar maior aqui do que 10. Isso, ficou maior. Ela vai pegar esses 40 bytes aí, em sequência na memória, e vai colocar eles aqui. E aí como que funciona para mim poder acessar? Tanto é que o vetor, se você acessar a variável do vetor aqui, a única coisa que ela tem é o endereço inicial, é o primeiro endereço. Então vamos supor aqui que na memória, esse aqui fosse o endereço 1000. Estou só chutando só para facilitar. E aí eu vou supor que a memória é toda inteira, eu não vou já colocar hexadecimal não. Para mim poder acessar a primeira posição, vocês não colocavam lá vetor na posição 0? Isso queria dizer que ele pegava a posição do vetor, que era 1000, e aí ele pegava esse 0 aqui, que era a posição que vocês queriam, e multiplicava por 4 bytes. Então, quando eu fazia 0 vezes 4, é 0, mais a posição inicial do vetor, era 1000. Aí ele acessava ali. Quando eu acessava o vetor na posição 1, quer dizer que eu ia pegar esse 1,
multiplicar pelo tamanho que era 4 bytes, 1 vezes 4 seria 4, mais o 1000. Então, qual que é essa posição aqui na memória? 1004. Aí, se eu fizesse 2, qual que seria essa posição aqui na memória? 1008, 1012, 1016 e assim por diante. Então, vocês podem ver que é uma estrutura extremamente simples. Ela guarda o endereço inicial da memória, guarda todos em sequência, e quando ela quer acessar, ela multiplica a posição pelo número de bytes e soma no endereço inicial. Ali eu acho qual que é a posição que eu vou acessar na memória. Essa é a estrutura de dados mais simples que existe. Ela é boa para algumas coisas. Por exemplo, quando eu quero ler valores, quando eu quero somar valores, ela funciona bem. Agora imagina que ao invés de 10 posições, nós tivéssemos lá 1 milhão de posições. E ao invés dessas posições serem inteiras, eram palavras que faziam parte, por exemplo, de um dicionário. E aí, ao invés de ser essas 1000 palavras armazenadas, esse 1 milhão de palavras, além de tudo, depois eu ainda teria de consultar entre elas para ver se o usuário digitou tal palavra ou não, para me fazer o processo, por exemplo, de um corretor ortográfico. Será que essa estrutura tão simples ela seria eficiente para mim? Talvez ela não funcionaria. Por quê? Porque para eu poder encontrar, para mim saber, por exemplo, se eu estou digitando a palavra certa ou não, o que eu teria de fazer com esse vetor? Olhar essa posição, depois olhar essa, depois olhar essa, depois olhar essa, depois olhar essa. Pode ser que eu ache de primeira, mas pode ser que ela seja a última palavra do meu vetor. Então a gente não tem essa garantia. Então, para cada problema que a gente tiver na computação, a gente vai ter de analisar isso aqui. Opa, alguns problemas eu vou poder conseguir resolver com um vetor simples. Basta eu declarar um vetor, eu vou conseguir resolver. Outros problemas, talvez um vetor não seja suficiente. Então, se esse vetor não é suficiente, o que eu vou ter de pensar? Qual que vai ser a forma que eu vou armazenar esses dados? E quando a gente fala qual vai ser a forma que a gente vai armazenar esses dados, basicamente a gente está falando qual estrutura de dados que eu vou usar. E é para isso que a gente tem de pensar sempre em qual estrutura que a gente utiliza para a gente poder conseguir entrar e entender os problemas e aí dessa forma a gente conseguir resolvê-los da melhor forma possível. As estruturas de dados que a gente trabalha, essas aqui, que vocês vão trabalhar no vetor, a matriz, que é basicamente um vetor, só porque com mais uma dimensão, a lista, a pilha, a fila, elas são estruturas de dados mais simples, mais triviais. A gente vai estudar algumas estruturas de dados que são mais complexas, como por exemplo a árvore. E essas estruturas vocês vão ver que elas conseguem ter um desempenho bem melhor quando a gente está trabalhando principalmente nessa consulta de um grande volume de dados. Mas o mais importante é que vocês entendam isso aqui, que uma estrutura de dados nada mais é do que uma forma de você armazenar esses dados. E aí quando você vai consultar esses dados, pode ser que uma estrutura seja mais eficiente para você consultar, e pode ser que outra estrutura não seja tão eficiente assim, e a gente tem de escolher outra opção. Essa parte aqui do vetor aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que isso aqui vocês já tinham visto também no primeiro período, só para relembrar mesmo aí, para a gente poder refrescar a memória aí. Eu acho que está bem tranquilo, né? Então, ok. Então a gente já viu aqui o que nós vamos assistir nas nossas aulas, a gente já viu a importância, agora a gente precisa saber o que eu vou precisar de fazer para poder utilizar nas minhas aulas. E a aula vai ser bem simples, nós vamos precisar de um compilador C++. Nós vamos utilizar alguns recursos do C++ para facilitar a nossa vida aí na programação, então recomendo que vocês utilizem o compilador C++. O mais simples que eu acho que tem em todas essas máquinas aí é o CodeBlocks, que é o que dá menos bug também, porque o dev dá bastante bug, então é recomendado evitar. Basicamente é isso que a gente vai precisar aí durante a nossa coisa. Recomendo vocês entrem lá no Google Classroom também, né, para a gente poder estar utilizando por lá. Como eu falei, os materiais, tudo vão ser postados tudo por lá. O Virtual IF vai ser utilizado só para lançamento de nota e frequência mesmo. Eu coloquei lá no virtual, mas aí é esse aí, ó. Olha. GRK VJP. Deixa eu ver se já entraram pessoas aqui. Ainda não. Ou entrou, não sei.
Ah, já entrou aqui, ó. 2 camaradas já estão aqui dentro. Então, eu recomendo que vocês entrem lá. Igual eu comentei, todas as aulas, etc., eu vou ir postando aqui os links para as aulas aí também. Então, se você às vezes perdeu alguma ou quer rever alguma coisa, tá tudo aqui dentro. E aí a gente vai seguindo a nossa disciplina dessa maneira aí a partir de amanhã. Hoje mesmo era mais uma introdução. Ficou com alguma dúvida, pessoal? Ou tá tranquilo agora? Vai ter alguma revisão das estruturas de estrutura de dados? Lista, filha e pilha? Você pilha? Ah, eu posso fazer, né? Eu posso fazer amanhã. Ao invés de eu fazer uma revisão, de implementar elas, então eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou mostrar para vocês como utilizar a biblioteca do C++ para implementar a lista, a fila e a pilha. Beleza? Que aí eu mostro a implementação para vocês e aí a gente relembra os métodos principais, que é aquele de inserir, de cabeça, cauda, aqueles negócios lá. Tranquilo? Então nós fazemos assim amanhã. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então,